Hoje a gente vai falar sobre filosofia medieval. Antes da gente entrar, eu queria saber um pouquinho com vocês o que vocês sabem de filosofia medieval, o que vocês mais gostam, o que chama a atenção. O desafio era pensar um pouco sobre Agostinho e Tomás de Aquino. Bem, eu não sei se eu estou certa a falar nisso, mas é algo que me chama a atenção, né? Que parece que eram os padres que tinham, foi eles que fizeram as universidades e tinham todo um aparato bibliográfico das coisas, não é? E eu também achei, eu acredito que é muito interessante o que eles fizeram, de pegar meio que as ideias platônicas e traduzir para um ramo mais do catolicismo, do cristianismo. Algo mais envolvendo, assim, é tipo assim, um caminho religioso. Dá para compreender o que eu estou tentando falar? Sim, com É, certeza. pois é, eu acho interessante isso que eles fazem, essa tradução e trazer mais para um ramo religioso. Eu acredito que dos que eu mais gosto ali, acho que Santo Agostinho, Santo Anselmo, acho que Santo Anselmo é medieval, não é? Oi? O Santo Anselmo também é da filosofia medieval, não é? Sim, também é Ah, da sim, filosofia bem. medieval. Porque a gente pensa que é um período curto, mas não, é um período bem, bem longo mesmo. Então é Sim, só isso mesmo. é interessante, muito bom. Aqui o Rony falou que acha interessante. Agostinho e Tomás de Aquino usam a filosofia com um certo objetivo político, porque tinham o intuito de fortalecer a igreja. Tem algo relacionado a isso dentro desse contexto também, que eram, depois a gente vai falar sobre os apologetas, né, que buscavam defender e exaltar o cristianismo, a fé, os dogmas, e direto ou indiretamente isso vai estar ligado à política, porque aí o cristianismo e a igreja, nesse período medieval, tem muita influência política. E a questão do objetivo de cristianização, né, de evangelização também tá muito ligado a esse alcance das pessoas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Pode falar, Charleston, fica à vontade. O que eu vou falar, acho que não vai acrescentar nada, não. Mas, né, por exemplo, como você falou aí, a filosofia medieval, né? Essas divisões de tempo, eu não gosto dessas divisões de tempo. Eu acho interessante que a filosofia é uma só, né? Igual, por exemplo, os pré-socráticos, dando a entender que a filosofia ficou muito mais importante de Sócrates para frente. E eu penso que não, que os pré-socráticos fizeram muito, né? E se a filosofia está até hoje, é devido a eles. Então, essas divisões de tempo, assim, às vezes pode ser que facilita, né? Para chegar num filósofo ou outro. Eu não gosto muito dessas divisões de tempo, não. Dando a entender que, às vezes, um período é mais interessante que o outro tal. E eu penso que a filosofia é uma só, onde cada um vai colocando, como diz, um tijolinho aí na doutrina. Sim, eu entendo e faz sentido o que você falou. Uma das coisas que às vezes facilita a gente entender um pouco como foi a caminhada da filosofia na história é a gente analisar o que estava acontecendo em cada período e como esse período influenciou alguns avanços da filosofia pelos desafios que estavam sendo vividos naquele momento. Mas é sempre bom a gente ao analisar o contexto da parte, a gente não perder a visão do todo. E isso é muito importante para que a gente possa ter uma visão mais ampla do que anda acontecendo. Né? Por exemplo, a gente está em período eleitoral e amanhã são eleições municipais, né? Para prefeitos e vereadores. E o quanto é importante a gente analisar não só o contexto da parte, mas a gente buscar analisar o contexto do todo.
quando a gente observa ou busca conhecer os candidatos, a gente olhar não só pontualmente, né, o que ele está fazendo agora ou o que ele está dizendo agora, mas a gente poder analisar no raio de ação em relação ao todo. E isso é muito importante. E é interessante como isso é aplicável à nossa vida, né? E a filosofia ela está entranhada assim, em todas as áreas da nossa vida. A importância do questionamento, da reflexão, da análise, a importância da parte dentro do todo com suas conexões. E isso é muito importante para a vida, por isso que é importante para a sociedade, né? Por isso que é importante para todo cidadão. Uma coisa que chama a atenção é que na ditadura militar, uma das coisas que aconteceram foram que eles tiraram filosofia. Eles não queriam questionamentos, né? Que fosse feita uma reflexão, questionamento e que o senso crítico fosse exercido. Às vezes fica parecendo isso dentro desse contexto de tirar a filosofia das escolas. E a gente vê que isso é importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento da sociedade. O cidadão ser um cidadão que exerce o pensamento reflexivo, o pensamento crítico, e que ele busca questionar a própria realidade, inclusive a começar de si mesmo, das suas ações, das suas reações, do que é coerente, dos seus valores, do que ele está buscando, dos seus objetivos. E isso vai ajudar muito a gente, tanto individualmente, aí a gente colocaria como se fosse uma parte, como em relação à sociedade, né, coletivamente, em relação ao todo. Mas alguém quer falar, antes de colocar os slides? Eu gostei da sua posição aí agora de tentar fazer essa ligação da filosofia antiga, né, para nosso dia a dia. É importante isso, né? Sim. Porque a gente que está conhecendo um pouco, sim, da história, né? Mas a nossa história é o hoje, né? O que nós podemos aprender hoje e aplicar hoje, né? Sim. Obrigado. O que a filosofia diz respeito a mim, na minha realidade, né? Que lições e aprendizados eu posso tirar em relação ao que já aconteceu e como eu posso buscar construir aquilo que é a minha finalidade, né? Onde eu estou querendo chegar e como eu vou agir nesse sentido. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Nós estamos aqui em mais esse encontro e agora para falar um pouco sobre a filosofia medieval, nessa proposta, né, de buscar estudar e aprender um pouco mais sobre a filosofia, nessa perspectiva de introdução à filosofia, dando uma visão geral e ampla sobre filosofia. E vamos falar um pouco sobre filosofia medieval. O que estava acontecendo naquela época e o que a filosofia, direto ou indiretamente, estava influenciando, estava se desenvolvendo. Pensando nesse período medieval, a filosofia medieval ela vai do século V ao século XV. Então, vai dar uma média de 1.500 anos. Então, é um período bem longo, bem extenso, e as raízes da filosofia medieval vai estar na filosofia clássica, na filosofia dos gregos. A filosofia clássica vai ser a base para o desenvolvimento da filosofia nesse período medieval, dentro das suas particularidades, né, peculiaridades. O contexto da filosofia medieval vai ser, sobretudo, a fé e a razão. E aí o desafio da filosofia medieval vai ser conversar, dialogar e a compatibilidade entre fé e razão, ou entre filosofia e igreja. Às vezes a gente pode talvez, né, a gente possa questionar assim, mas o que tem a ver, né? Fé com razão, ou o que tem a ver igreja com filosofia. Mas, de certa forma, se a gente busca envolver a filosofia na nossa vida, o que tem a ver a filosofia com o meu trabalho? O que tem
a ver a filosofia com o meu lazer. E se a gente for trazer a filosofia para a nossa vida, significa fazer com que a filosofia tenha uma ação transversal para que os seus elementos, os seus ingredientes, para que os seus recursos possam contribuir para a minha vida em cada área dela. E, nesse sentido, a fé e a religião, a igreja, era a ênfase do contexto da época. Que bom que foi permitido que a filosofia fizesse esse diálogo com aquilo que era a realidade do que eles estavam vivendo. E a gente vai ver o quanto isso foi importante no decorrer da Idade Média, da filosofia medieval, para o contexto de desenvolvimento humano, inclusive da própria reflexão e questionamento da realidade. Porque, independente do tempo, do momento e do período que a gente vai estar vivendo, as questões entre certo e errado, justo e injusto, bom e mal, ou bem e o mal, querendo ou não, isso vai passar. Buscar o significado das coisas, a razão das coisas, o entendimento das coisas e buscar avaliar, vai estar ligado. E é muito importante que a filosofia possa ter o acesso de me fazer exercer senso crítico, criticar e questionar a minha realidade, no sentido de que isso possa me fazer ter mais consciência tanto da realidade como daquilo que eu quero. E, de certa forma, até de quem eu sou, ou do que eu estou buscando construir como pessoa, ou de coisas que, em relação a onde eu quero chegar. Nesse sentido, a filosofia medieval ela tem duas fases, que é a fase patrística e a fase escolástica. A primeira fase é a fase patrística, e depois, na segunda fase, a gente vai ver a fase escolástica. E o que isso significa e qual a diferença dessas fases? Pensando na fase patrística, esse nome está muito ligado aos padres, porque eles eram, sobretudo, os filósofos da época. Dentro do estudo da teologia, tinham o estudo da filosofia. Inclusive, até hoje, né, nos seminários, se estuda muito filosofia junto com teologia, como se talvez seja uma herança dessa época, né? Buscar conciliar fé e razão. Isso já acontecia antes, o homem buscava entender a relação das coisas, e a gente viu isso lá nos pré-socráticos, eles querendo entender a ordem e a organização das coisas em relação a eles e em relação ao mundo a qual eles estavam. E a gente vai ver depois Sócrates questionando a realidade, buscando entender melhor as coisas, e a gente vai ver Platão, né, buscando, às vezes até, de certa forma, compreender as coisas, pegando cada coisa para compreender e depois analisando tudo. E a gente vai ver ele iniciando esse processo de sistematização que Aristóteles depois vai fazer de forma bem elementar e minuciosa, né? E aí a gente vê Platão falando do mundo das ideias, né? E do mundo sensível. E aí a gente vai ver Aristóteles sistematizando o conhecimento e buscando entender, e as categorias. E aqui, na patrística, eles estão buscando fazer isso também. De modo geral, os padres da igreja da época estavam buscando fazer isso. E buscando utilizar a razão para entender e para dar base àquilo que estava alicerçado no que eles chamavam de fé. Nessa questão, no período patrístico e, de modo geral, também no período escolástico, vai estar muito em ênfase essa problemática entre dogma e pensamento. Porque dogma é meio que uma verdade absoluta, né? Um princípio que está para além da razão humana, ou que está acima da razão humana. Mas, de certa forma, eles entendiam que
mesmo que o dogma estivesse acima da razão humana, não estava necessariamente contra a razão humana. E, de certa forma, a razão humana poderia participar, ainda que em medida, do entendimento do que fosse esse dogma. E não é muito diferente com as outras coisas. Por exemplo, o amor. A gente ama, né? Ama a família, ama o cachorro, ama os amigos, às vezes ama a casa que a gente ama o nosso curso, né? E aí, buscar a razão para entender o amor, às vezes a razão não vai conseguir entender completamente o que é o amor, mas ela vai poder participar dessa compreensão, usar a razão para fazer inter-relação com outras coisas, ajuda nesse processo de há um valor muito grande na consciência, né? Inclusive no próprio período medieval, assim como antes, como Platão falava, como Aristóteles vai falar depois, a questão da liberdade, a questão de buscar o que é justo, a questão da felicidade, a eudaimonia, que a gente já falou. Então, assim, analisar isso é muito interessante dentro do contexto da filosofia, independente de qual área a gente esteja meio que imerso. Nesse sentido, vai surgir, nessa época da filosofia medieval, os apologetas. Um apologista é aquele que defende algo. Ele vai, em certa medida, exaltar e ou defender algo. E, nesse sentido, os padres e os cristãos daquela época, eles tinham os dogmas, tinham a fé deles, mas eles queriam buscar, por meio da compreensão, por meio da inteligência, por meio da linguagem, da comunicação, da razão comum aos seres humanos, buscar dar explicação e levar entendimento sobre o que eles acreditavam. E aí muitos deles vão se tornar apologetas para exaltar e defender a igreja, a fé e a religião presente na época. Pensando um pouco nos nossos dias de hoje, a gente vê, assim, por exemplo, pessoas que trabalham com causas, às vezes causas, de modo geral, né, causas sociais e outras causas, e a gente às vezes vê a importância de buscar racionalizar e dar base para aquilo que eu acredito, a importância de racionalizar e dar base para aquilo que eu acredito, não só para que seja colocado em xeque aquilo que eu digo que acredito, mas para que o valor intrínseco que subentende aquilo que eu acredito possa ser expresso para que haja evidência do benefício daquilo, de modo que o indivíduo um determinado bem não fique restrito ao indivíduo, mas que outras pessoas possam ter acesso deles. A gente vai ver na polis, né? Lá em Sócrates, Platão, Aristóteles, falando sobre a polis, sobre o homem ser um animal político, o quanto era essa ideia para os gregos, né? O bem era um bem comum, não era um bem privado. Ele alcançava o indivíduo por ser um bem comum, de acesso a todos. E por isso eles tinham muito essa ideia do coletivo, né? de trazer à realidade o entendimento daquilo que fosse bom e as pessoas pudessem compartilhar disso, tanto para questionar, como para avaliar, ou como para buscar alternativas. E pensando numa sociedade mais justa, pensando numa sociedade que seja para todos, que inclua todos, é importante que o bem não seja
um bem restrito para alguns, mas seja um bem onde todos possam participar no sentido de usufruir e também no sentido de ser ferramenta para que esse bem possa acontecer. A gente vê os gregos muito... Eles tinham para ele essa responsabilidade com a polis, no sentido de que, em certa medida, eles eram responsáveis, o que eles estavam vivendo, havia responsabilidade deles naquilo que eles estavam vivendo. E, em certa medida, a responsabilidade nossa naquilo que a gente está vivendo. É claro que em suas medidas, mas às vezes a minha contribuição pode ser pequena, mas ela é importante, ela é relevante. Pensando nessa ideia do todo, e de que todos são iguais, e que todos têm o seu valor, e a função de um e de outro, tudo se complementa, sabe? Para esse bem comum, ou para a construção da sociedade, ou para sermos entendidos, conhecidos ou identificados como sociedade, como o ser humano como um ser gregário, né? que é um ser social. E isso é interessante e muito relevante. Não só era para aquela época, como para a Idade Média, depois para a moderna e depois contemporânea, e pensando agora nos nossos dias atuais. E dois filósofos vão ser filósofos eixos, filósofos centrais na filosofia medieval, que é Platão e Aristóteles. Platão vai estar mais relacionado ao período patrístico e Aristóteles ao período escolástico. Qual que é o contexto anterior antes de chegar à Idade Medieval? É aquilo que a gente tinha estudado, né? Que é a filosofia helenística, que é o contexto anterior, o helenismo. E nesse contexto helenismo já estava acontecendo muitas ramificações, né? Muitas maneiras de se perceber a realidade, de analisar o conhecimento, e aí a gente vê os acadêmicos que estão muito ligados às teorias de Platão, os peripatéticos muito ligados à filosofia aristotélica, a algumas escolas de pensamento, modos de pensamento relacionados a cínicos, céticos, epicuristas, estoicos. E esse é o contexto que precede o período medieval. E aí a gente já começa a ver essa questão de diversidade, né? E das pessoas buscarem analisar alternativas. E aí você começa a ver que a verdade está sendo buscada de maneiras diferentes e que não há um absoluto aqui. E embora na filosofia medieval a questão da verdade absoluta vai estar presente, mas mesmo assim você vê que ela não vai ser a razão não vai ser excluída do processo de uma verdade que é tida como absoluta. E isso é muito importante. E a geopolítica da época, né, que estava acontecendo. Então, assim, os impérios, teve o Império da Macedônia, teve Alexandre o Grande, e agora a gente está nesse período medieval, o Império Romano, como as coisas estavam acontecendo. E, assim, dentro dessa geopolítica, a Europa, com Roma, no Império Romano e os imperadores, havia, nesse início, perseguição aos cristãos. E havia uma referência muito grande na África, que era a cidade de Alexandria, que era uma cidade cosmopolita, onde haviam muito dos costumes da cultura relacionada aos romanos, relacionado aos gregos, relacionado aos judeus, relacionados aos árabes, relacionados aos povos da África, que inclusive Alexandria é na África, mas há uma diversidade bem grande em Alexandria.
E nesse sentido, a gente começa a observar essa efervescência do que diz respeito à filosofia medieval em Alexandria. A verdade era algo que já vinha sendo buscado, né? Desde os primórdios da filosofia. Buscar entender, buscar compreender, buscar chegar à realidade das coisas, do que seja realmente as coisas. E o desafio aqui vai ser, a verdade vai estar ligada à filosofia e ao cristianismo, ou a filosofia e o cristianismo vão ser os pares, né? Vai ser o par que vai buscar trabalhar essa questão da verdade, e essa verdade vai ser refletida no modo de vida. E aí a gente traz para a nossa realidade novamente, modo de vida. E a gente pensar e refletir o nosso modo de vida faz muito sentido e significado quando a gente busca entender o que seja verdade, inclusive questionar essa verdade, ou para que ela seja confirmada, firmada, fortalecida, ou então veja o quanto é ruim uma pessoa viver em nome de uma verdade, viver algo que não seja verdade. Ou com o título de verdade, você vive algo que não é verdade. É um mundo de ilusão, um castelo de areia. O modo de vida, eu tirar tempo para pensar e refletir sobre o meu modo de vida, nós pensarmos sobre o nosso modo de vida, não só de maneira individual, mas de maneira coletiva, sobretudo, porque, querendo ou não, muito do nosso modo de vida é reflexo, às vezes, não de escolhas objetivas nossas, mas já é produto de um modo de vida social que a gente está vivendo. E questionar e refletir isso é muito importante, porque quando se pensa em justiça, quando se pensa em liberdade, quando se pensa em bem e mal, refletir, questionar e indagar o modo de vida é muito importante. E aqui a gente vê filosofia e cristianismo, entre aspas, meio que se unindo para buscar a verdade, embora aqui tem uma medida de eles estavam buscando justificar uma verdade, mas nesse processo de justificar vai haver todo um jogo de dialética que vai poder construir e desconstruir muita coisa. E a gente vai ver isso acontecendo no decorrer da Idade Média, da filosofia medieval. Eu não sei em relação a vocês, mas assim, é um desafio a gente parar tudo para pensar um modo de vida. Pelo menos eu vejo isso dentro da minha perspectiva, tanto individual como de uma visão social, assim, de análise de sociedade. Parece ser muito desafiante isso. Eu parar para questionar o meu modo de vida, as minhas ações. A gente está numa época do cancelamento, né? E às vezes as pessoas ficam muito... Às vezes há muito uma mecanicidade. Eu vou fazer ou não fazer algo pensando em cancelamento, ou pensando no politicamente correto. Mas aqui está muito ligado à análise do modo de vida, pensando em consciência, de uma razão que remete para a consciência, que remete para a busca de certezas do que seja verdade, do que possa ser expresso nas palavras, o dizer de valer a pena, ou dizer de bem, né? No sentido que eu busco plenitude, porque a gente quer vida boa, mas faz parte dessa vida boa eu poder dormir com a minha consciência tranquila. Faz parte dessa vida boa eu estar num ambiente saudável, onde a gente possa... Porque, em boa medida, nós somos interdependentes, né?
Como eu vou estar bem se ser um ser social é ser, em boa medida, interdependente, se outras pessoas não estão bem? Se às vezes o sistema social é injusto, é doentio, é ruim. Nesse sentido, tem o São Justino Mártir. Ele é um dos precursores dessa época patrística. Um apologeta, ele buscava defendia a junção entre filosofia e cristianismo. E ele tinha muito dos conceitos, né, e das ideias platônicas dele. Então ele meio que se considerava um cristão platônico. Muito dos princípios, conceitos e ideais da filosofia platônica. E aí a gente vai ver lá no início pessoas que estavam pensando a realidade, buscando entender conceitos e pensamentos e ideias, e nesse sentido filosofia, buscando fazer a correlação do que diz respeito à minha vida de maneira latente. E o que era muito latente nessa época era a fé, eram os dogmas, era o cristianismo. E às vezes para uma pessoa que está muito apaixonada, às vezes o que é latente para ela naquele momento é a paixão. Às vezes ela está enamorada, né? E aquilo é muito latente. E aí, ao mesmo tempo de que às vezes o fato da paixão, de ter o risco de você ser cegado pela paixão, você ter a abertura, ainda que pequena, para questionamento, para reflexão, para análise, e isso que é pequeno vai ser um potencial para que haja iluminação. E esse termo iluminação vai ser muito usado na filosofia medieval. A iluminação no sentido do meu modo de vida, ou das minhas razões, ou das minhas escolhas, ou das minhas decisões passarem por um juízo racional, por um juízo da intelecção. Por mais que eu esteja apegado a algo, apaixonado por algo, é muito importante esse senso crítico. A gente não está imune a isso nos dias de hoje. E a gente vê, às vezes, a gente está num contexto muito polarizado, inclusive nos dias de hoje. E aí, assim, qualquer semelhança com a Idade Média não é mera coincidência. É muito fácil a gente cair em armadilhas. É muito fácil a gente se apegar a algo e fazer de uma parte como se fosse o tudo, e às vezes isso, em nome da parte, eu prejudico o todo, e esse todo é fundamental para a própria existência da parte. Não é fácil a gente analisar as coisas nesse sentido, não é fácil, porque o ser humano é complexo, né? Por isso a importância da filosofia, porque a própria matemática, né? 1 mais 1 é 2, mas há uma complexidade, a lógica vai para além disso. Quando a própria matemática, quando a gente vai estudando as coisas, a complexidade das coisas, da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, das derivadas, dos cálculos, a gente vai vendo um pouco a beleza, a maravilha, mas também o desafio das coisas. E viver um desafio, e um desafio muito bom, e um desafio que a filosofia pode ajudar muito a gente nesse sentido. A forte relação da filosofia medieval vai ser entre razão e fé. E como assim? Como desdobramento dessa relação entre razão e fé, eu vou buscar saber e conhecer coisas. E eu vou buscar as certezas das coisas, né? Entendimento das coisas. E aí, a ênfase está muito no transcendente, em Deus. E provar a existência de Deus de modo racional vai ser um desafio muito grande. E isso vai levar as pessoas da época a questionarem muitas coisas. E alguns, em nome deste questionamento, às vezes chega a colocar o seu pescoço em risco.
mas a importância disso, buscar provar, é meio que eu buscar a razão para atestar a coerência ou significado daquilo que eu estou fazendo ou que eu estou acreditando, ou do que seria essa razão do que eu estou vivendo, a coerência do que eu estou vivendo, o que a gente falou lá, o modo de vida. Nesse sentido, há um desafio também dentro da filosofia medieval, já existia antes, vai existir depois, é que a linguagem, né, por exemplo, na filosofia medieval vai se falar muito de um Deus ilimitado. Então, você usa o reconhecimento de que o ser humano é limitado. Olha o desafio, né? O ser humano limitado falar de algo ilimitado. E a linguagem é limitada e usar a linguagem para falar de algo que é ilimitado. É um desafio, mas ao mesmo um desafio que é um exercício de crescimento dentro do potencial de onde eu posso chegar. Nesse sentido, vai ser falado muito sobre universais. Universais está muito ligado a conceitos, a conceitualização das coisas. E aí, alguns universais é essa questão da ideia de bem e mal, de justiça, de liberdade. Quando eu busco entender a minha realidade, conceituar a minha realidade, para eu criar, não é bem criar, para eu identificar aquilo que eu chamo de conceito com base na razão, na sensibilidade, na experiência, esses universais, eles vão estar sujeitos a provas, que é aquilo que, né, que foi visto ali. E há questionamentos. E isso vai ser muito importante para a gente pensar os universais. E esses conceitos, de certa forma, não são absolutos. Embora no período medieval a ideia dos dogmas e de conceitos absolutos estava muito em alta, mas mesmo naquela época a gente vai ver essas aberturas para que a razão pudesse questionar. E desse questionamento vai começar a surgir não só indagações, mas busca de respostas e possíveis respostas para explicar, justificar ou negar algo. Patrística está ligado aos pais da igreja, defesa do cristianismo e refutação ao paganismo. Lembrando que o cristianismo se colocava como a religião que fosse capaz de salvar a humanidade. A defesa do cristianismo estava ligado a, por exemplo, combater, explicar o que fosse o cristianismo, era uma forma de defender, e, ao mesmo tempo, contra-argumentar aquilo que era falado contra. E isso era muito forte na patrística, e vai acontecer também na escolástica, mas na escolástica a gente vai ver de maneira mais clara a ponte que está sendo formada para a Idade Moderna. E a ênfase, o objetivo, né, da igreja, da fé, do cristianismo, dentro do período medieval, que era meio que o que regia, era a disseminação do cristianismo, que eles vão chamar de a salvação dos perdidos, daqueles que não abraçaram a fé. E aí Agostinho de Hipona, que é o personagem principal, né, do período patrístico, ele é do norte da África, e ele, sobretudo ele, foi responsável por cristianizar Platão. Platão foi colocado como base para entendimento, compreensão, explicação e justificativa daquilo que se entendia como os dogmas da igreja, que era o carro-chefe para que as coisas caminhassem. E ele, além de ser o principal representante da patrística, é ele que vai buscar essa correlação de filosofia com cristianismo, com base em Platão, de uma maneira tão forte e tão evidente, e fazendo correlação em relação ao que Platão dizia e em relação ao cristianismo.
algumas coisas parecem que ele vai buscar para justificar e outras coisas parece que ele vai buscar como se fosse pegar emprestado, né, alguma ideia para adaptar essa ideia para o cristianismo. E, ao mesmo tempo, se muito do que Platão falava relacionava-se a princípios universais, testar esse princípio universal, tanto no período medieval como nos dias de hoje, faz um certo sentido. Se são princípios, esses princípios vai haver uma relação de sentido para a realidade presente em relação àquilo que foi colocado por Platão, né, defendido ou descoberto por Platão e por outros filósofos. E Agostinho vai fazer isso de uma maneira muito maestral. A inteligência, a capacidade dele para falar a respeito, para contextualizar, para adaptar, para justificar, para pegar a ideia e para poetizar essa ideia e, ao mesmo tempo, para usar isso como massa de concreto para algo que estava sendo construído, ou pelo menos que estava buscando a ser justificado. Mas havia algumas diferenças entre a filosofia grega e o cristianismo. Por exemplo, para a filosofia grega, para os gregos, o mundo era eterno. Já para o cristianismo, o mundo é criado por Deus. Se para os gregos é eterno, como se fosse um anel, né, uma aliança, não tem começo nem fim, é eterno aquilo ali. Para os gregos, não, já tem começo e fim, é algo que foi criado. E o mundo, ele não é eterno na visão do cristianismo. Outra coisa é que a verdade na filosofia grega ela é baseada na razão. Já a verdade no cristianismo ela é baseada nos dogmas, e esses dogmas são indiscutíveis e inquestionáveis. Agora, embora seja indiscutível e inquestionável, eles vão começar a usar a filosofia para dar explicações e justificar esse indiscutível, esse inquestionável, esse dogma, isso que eles dizem que se chama verdade. E à medida que a filosofia é usada para mostrar isso, como se o dogma, como se essa verdade estivesse acima da razão, mas não contra ela, a filosofia vai poder participar em certa medida disso para que eu possa entender, porque senão como que uma pessoa, inclusive, como que eles iam, inclusive, buscar cristianizar, né, os povos, esse processo aí de catequese, esse processo de missionário deles, se não houvesse algo que pudesse ser compartilhado, né, com a razão e com os sentidos. E por isso a filosofia entrando por aí, a filosofia começa a colocar em xeque algumas coisas. E aí se há alguns exageros, esses exageros começam a ser questionados uma vez que a filosofia busca compreender e detectar a própria verdade que se diz estabelecida. E aí, muita coisa é colocado, é como se fosse uma peneira, né? A filosofia acaba peneirando algumas coisas. É claro que foi um processo longo, do século V ao século XV, 1.500 anos. O que parece, mas o que é porque quando fala assim dogma de uma verdade absoluta, indiscutível, inquestionável, faz muita relação com ditadura. Mas aí a gente vê o papel da filosofia e a importância da presença da filosofia como verificação do que seja essa realidade e do que condiz ou não com o que essa realidade está dizendo.
E aí a gente volta naquilo que foi dito, que na ditadura militar brasileira foi tirada filosofia das escolas. Eles não queriam que tivesse, em boa medida, eles não queriam que tivesse filosofia na ditadura militar. E aí a gente vê que foi uma evolução, ou foi algo muito salutar na Idade Média, a filosofia ter tido abertura para participar desse processo, porque lembra que Platão e Aristóteles falam muito, e Sócrates falava muito isso, e buscava questionar muito isso, a coerência entre o que as pessoas diziam que é verdade e as ações delas. E aí a gente vai ver a filosofia fazendo esse papel na Idade Média. E isso trazendo despertamento, reflexão, mudanças e transformações. As principais ideias de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona, é a questão de fé e razão, e ele vai trabalhar muito isso, a harmonia de fé e razão, embora a fé esteja acima, mas ela não está contra, caminham juntas, e a questão do providencialismo, que Agostinho vai trabalhar muito isso. Fé e razão, ele vai dizer que não há conflito entre elas, que conseguem caminhar juntos. E tem uma frase que fala muito sobre isso, que é preciso compreender para crer e crer para compreender. E tem um quarteto que é muito trabalhado por Agostinho e na filosofia medieval, de modo geral, que é essas relações, né, entre verdade e Deus e entre igreja e filosofia. E isso vai estar muito forte, não só em Agostinho, mas no próprio período patrístico, como no período escolástico. No providencialismo, muito trabalhado por Agostinho, a ênfase vai estar muito nos acontecimentos, nos fatos presentes da realidade e nessa questão de Deus estar no controle. Né? Há um propósito nessas coisas. Então, a questão da relação de vontade de Deus com acontecimentos faz parte da base do que Agostinho vai trabalhar no providencialismo, porque Deus é criador de todas as coisas. Então, como que eu vou entender os acontecimentos e isso que está acontecendo na minha vida? Eu sei que vai ter a questão do pecado, né, que vai ser trabalhado pela igreja e vai ter uma relação muito forte com a questão de dogma e fé, mas Agostinho ele deixa muito claro essa questão da vontade de Deus e dos acontecimentos. E Deus é bom, e aí isso tudo vai ser apontado para propósito e para fim e para objetivo. E aí ele vai trabalhar questões como essa questão de salvação, essa questão de remissão dos pecados, que traria a morte e a condenação para o homem, e Deus estando no controle, apesar de catástrofes e de coisas ruins acontecerem. Vocês estão entendendo? Então, está ficando claro para vocês, ou estão com alguma dúvida, ou querem fazer alguma colocação? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu achei bastante interessante, né? Essa coisa que o Agostinho faz de trazer filosofia para um âmbito mais do cristianismo. É porque, pensando bem na filosofia grega, quando ele vai falar lá de natureza, não são os deuses que criaram a natureza. Os deuses são frutos dessa natureza. E eles não possuem, assim, o conhecimento de tudo. A gente vê muito isso nas obras de Homero. E no cristianismo, não. A gente já vê um Deus que criou o mundo e que sabe de todas as coisas. Então, essa ligação que ele faz, ele é muito interessante, ele é muito inteligente quando ele faz isso. Sempre quando a gente lê ele, compreende um pouco, né? Aí a gente percebe isso. Sim.
É porque no cristianismo, na filosofia medieval, é inaugurado um novo Deus, né? Ou pelo menos uma nova compreensão do que seja Deus, em paralelo àquilo que era o entendimento grego do que eram os deuses. E a própria realidade começa a se diferenciar, porque para os gregos, para a filosofia grega, o mundo era eterno. E aí aqui não, já tem um Deus criador e o mundo tem início e tem fim. E isso é uma mudança muito grande de paradigma que está sendo estabelecido com a chegada do cristianismo e que vai trazer paralelo entre essa outra concepção, que era a concepção grega do entendimento de mundo e de realidade. E aí a filosofia vai começar, você vai começar a ter... Lembra que no helenismo já há muitas diferenças de perspectivas. E aí a gente vai começar a ver a filosofia sendo usada na filosofia no período medieval, ao mesmo tempo que usando referência anterior, mas ao mesmo tempo havendo paralelos de diferenças, assim, não está restrita a uma única perspectiva, a ideia de concepções diferentes. Inclusive, eles começam a usar Platão, mas não usar o entendimento que Platão e outros filósofos tinham em relação a como o mundo veio a existir. Os gregos buscavam muito o arqué, né? Que qual é o princípio que fazem as coisas, né, existirem, né? O que é o princípio que regem as coisas, e a gente vai ver isso muito forte lá nos pré-socráticos. Mas esse princípio não era o que criava, esse princípio era o elo forte de ligação para que as coisas acontecessem, para que a realidade acontecesse, para que esse mundo eterno continue, o fio de ligação que sustenta esse mundo eterno. E aí agora o fio de ligação que vai sustentar a realidade começa a mudar, embora os princípios e a ideia filosófica continua sendo presente aqui. E isso é interessante. Agostinho vai falar muito sobre a cidade terrena, e ele vai fazer um paralelo disso com o mundo sensível de Platão, e a cidade de Deus, e ele vai fazer um paralelo disso com o mundo das ideias de Platão. E na filosofia dele vai estar muito presente essa ideia de graça e a ideia de amor. A graça e o amor a maneira como isso é trabalhado, né? É porque vocês já repararam, por exemplo, você vai olhar algumas referências de amor de mãe, que remete muito para um amor, né, incondicional, assim, dá muito essa ideia, né? Ainda que o filho faça coisas erradas, a mãe continua amando o filho. E essa questão de graça que está muito ligada a favor e merecido, né? Então, assim, às vezes a gente vê isso muito presente nessa pessoa, por exemplo, na mãe que faz um bem para um filho que às vezes não merecia aquele bem. E aí esse paralelo em relação à religião da época, em relação, por exemplo, ao pecado, que traria como consequência morte, a gente vê a ideia da graça como favor imerecido, o homem sendo livre da morte. E o amor sendo o vínculo que faz isso acontecer. E aí a gente começa a ver as coisas acontecendo, sabe? E esse tecido sendo... a malha desse tecido sendo constituído, assim. E é interessante a gente ver a razão, a reflexão, a ideia, a sensibilidade, os sentimentos e como isso vai sendo trabalhado na filosofia. E como isso faz parte da realidade. A gente vê isso nos pré-socráticos, a gente vê isso em Platão e Aristóteles, a gente vê isso no período helenístico, na filosofia clássica, no período helenístico, que a gente está vendo isso agora, inclusive vai ver isso depois. Deus é Deus criador. E isso era claro na filosofia medieval.
Isso era claro para os patrísticos e isso era bem claro para Agostinho. Mas se Deus cria todas as coisas e Deus é bom, como que o mal vai existir? Como que Deus vai criar o mal? E aí a razão vai tentar explicar isso, porque há um dogma de que Deus é bom e esse dogma é absoluto. Mas como que eu vou explicar que Deus é bom e que Deus criou todas as coisas se existe o mal? Há um paradoxo, né? Há um suposto paradoxo aí. E aí Agostinho vai trabalhar um pouco essas ideias. E ele vai falar um pouco essa questão da relação de bem e de mal, e aí a gente vai poder usar o exemplo da luz e da escuridão e do frio e do calor. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu tinha recebido um texto de Einstein, que eu não sei se esse texto é verdadeiro, contando uma história de Einstein quando era mais novo. E aí ele é questionado sobre Deus, né? Se Deus é bom, por que existe o mal e tal. E aí ele vai falar muito assim que o mal não existe, o mal é apenas a privação do bem, a ausência do bem. Assim como a escuridão não existe, ela é apenas a ausência de luz. Assim como o frio não existe, ele é a ausência de calor. E aí a gente vê Agostinho trabalhando essa questão de um Deus criador, que é perfeito, que é bom, que é amor, e ele usando a filosofia, a razão, para tentar mostrar que não há contradição, que esse paradoxo não se justifica. E aí é interessante, porque eu tinha visto isso em Einstein, e depois na filosofia medieval, a gente vê como Agostinho trabalhava isso, trabalhou isso assim com muita maestria, né? Essa questão de buscar trabalhar, desconstruir paradoxos, né? Que pudessem, às vezes, colocar uma verdade como falsa. E ele buscava fazer isso em relação à fé que ele acreditava. É interessante essa ideia, por exemplo, que escuridão não existia em si mesmo, ela é apenas a ausência de luz. O frio não existe em si mesmo, ele é a ausência de calor. E aí é usado essa ideia de que o mal não existe em si mesmo, ele é a ausência de bem. É interessante, assim, porque tem muito na filosofia, e a gente, né, já viu um pouco disso, essa questão do dualismo, né, de forças opostas. E até essa questão de como é trabalhado Deus e o diabo, há muito essa questão, né, de oposição e tudo. E aí aqui a gente vê uma nova perspectiva, uma nova interpretação, uma nova justificação de como a realidade pode ser vista ou de como é a realidade. E aí essa ideia de desconstrução do dualismo, né, entre uma coisa e outra, o que separa elas pode ser só o tal do ser e o não ser de Parmênides, lembra? E aqui o não ser seria ausência, e não necessariamente um oposto direto. Dá para a gente trazer reflexões e pensar um pouco sobre isso em relação às nossas vidas, a tantas outras coisas. Por exemplo, às vezes a gente cria inimigos, né? E até que ponto isso é verdade? Então, assim, cabe a reflexão, tem espaço para filosofia, né, em relação a isso. E a gente está numa época de tanta polarização, né, às vezes, de acusações, de julgamento, de críticas, e de oposição, e até que ponto isso é isso mesmo, né? E até em relação a nós mesmos. Já observaram como, às vezes, há uma guerra interna dentro de nós?
E, novamente, eu digo isso não só com a experiência particular, individual e privada, mas com uma observação do contexto social que a gente vê, né, do processo de observação, assim. A gente vê muito essa questão. Alguns falam que a depressão é o mal do século. E o que será que está por trás disso? Porque dizem que não é só causa, que pode haver várias causas para a depressão. Uma delas é a hormonal, mas não quer dizer que todas as causas de depressão sejam hormonais ou esteja uma ligação genética. A questão da ansiedade, né? Tá muito presente a ansiedade nos nossos dias. Muita gente ansiosa, muita gente com crise de ansiedade, muita gente tendo síndrome do pânico. E aí, assim, o que é oposição, o que é ausência, né? E a gente pensar um pouco sobre isso. Eu tô brigando com o inimigo que é real, ou eu tô brigando com a ilusão, com a fumaça, né? Com a ausência. E a gente analisar, assim, é interessante isso, assim. É muito interessante. E aí a gente vê Agostinho fazendo isso naquela época. E muito interessante. E como fazer essa análise é atual, né? O que é objetivamente contraditório? O que é objetivamente oposição? E o que é verdade e falsidade? E o que é ilusão? E aqui entra o ingrediente da ausência. E às vezes, como a ausência é ausência, às vezes é mais difícil de identificar. Como que eu vou saber que eu estou brigando com a ausência se eu não identifico? E aí eu chamo essa ausência de mal, e o mal parece ser real. Mas o que é real realmente em relação à nossa vida? E a nossa vida que eu digo aqui é nesse sentido não só da parte, mas também do todo, né? Da questão da polis, da sociedade, de vida social, os desafios nossos. Agostinho vai falar muito sobre uma teoria da iluminação. Por quê? Porque dentro da fé e da religião do cristianismo há muita ênfase nessa questão da revelação. Se há certos conhecimentos que estão acima do entendimento humano, ou que o homem às vezes só tangenciona eles, precisou de Deus revelar isso ao homem. Aí disso vai vir a ideia dos dogmas lá na igreja, tão trabalhado no período medieval. Nesse sentido, a teoria da iluminação de Agostinho fala muito sobre o conhecer a verdade. E aí Agostinho vai colocar dois tipos de razão. A razão interior, que está relacionada à razão natural, à razão humana, que está ligada à razão e sentidos, e a razão superior, que é essa razão que vem de Deus, e que por isso precisa de iluminação para que o homem possa chegar até ela. Nesse sentido, Agostinho vai fazer um paralelo entre Platão e o cristianismo. Até a gente já falou um pouco sobre isso, em relação ao mundo sensível e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. O mundo sensível vai estar ligado ao reino dos homens, aquilo que é material, e o mundo inteligível ao reino dos céus, aquilo que é perfeito, né? O mundo das formas lá de Platão. E isso vai ter uma relação, por quê? Porque o pecado vai estar muito ligado àquilo que é materialidade. E por isso o corpo a ideia de corpo e alma, né? E a alma vai estar ligado a algo mais angelical, algo mais sublime, algo mais puro, e o corpo a algo mais imperfeito, mais corruptível. Ele envelhece, ele vai perecendo, ele morre, né? Ele vai de certo modo, se desintegrando. Então isso vai estar sendo feito esse paralelo em relação ao que Platão falou e em relação às doutrinas do cristianismo. Para a próxima aula, a ideia é a gente
falar sobre Tomás de Aquino. É a segunda parte do desafio. Tomás de Aquino vai caminhar muito nessa ênfase do que já foi falado por Agostinho, só que com Tomás de Aquino vai ser falado sobre vai ter a criação das universidades, né? A ênfase na ciência, e a gente vai ver outras questões que vai dar uma ênfase muito mais visível para essa ponte entre o período da Idade Média e a Idade Moderna, entre a filosofia medieval e a filosofia moderna, do período moderno. Isso. Vocês têm dúvidas, Charleston? Fique à vontade, Charleston, pode falar. Eu estou gostando muito da aula, é interessante. E para a gente que estamos agora em 2024, né, muita coisa já foi passada na filosofia, então a gente começa a fazer comparações, né, com nessa filosofia medieval e com a filosofia moderna, né? E a gente começa a observar que a filosofia cambiou, né? Ela andou, né? Por exemplo, quando chegou Nietzsche, né? Ele, como diz, enfiou o pé num monte de coisa aí para a gente pensar, né? Sim. Então a gente começa a fazer essa comparação. É por isso que eu penso que a maioria está calado, né? E fazendo essas comparações aí. Mas é interessante a gente pensar que tem essas etapas, né, na história. E que cada um vai formando esses conceitos, né? E vai evoluindo. Sim. Obrigado. É interessante isso, Charleston. Ver os desafios de cada momento e a participação da filosofia, e qual a participação da filosofia nos desafios da realidade. Bom dia, professor. Bom dia, João. Quando você está falando da Idade Média, me remeteu a um termo chamado justiça. E o senhor fez uma analogia com o amor de mãe, né? E eu vi alguma coisa e fiquei na dúvida. Qual é o oposto de justiça? Quando você falou em relação de mãe, eu lembrei que alguém falou para mim em alguma época que o oposto de justiça é amor. Oi, eu não entendi o final. Você pode repetir, João? Alguém disse para mim uma vez, acho que foi numa aula de português, que o oposto de justiça não é injustiça, é amor. Aí quando da comparação da Idade Média, muito na contemporaneidade do tempo atual, e saber o que é justiça, que todo mundo almeja uma justiça, está todo mundo recalcado. Então eu lembrei desse termo, justiça, que um professor de português falou, que o oposto de justiça não é justiça, é amor. Ele disse, Angélica, que ele viu que um professor falou que o oposto de justiça é amor. Eu queria ver o que vocês acham disso. Faz sentido o oposto de justiça ser amor? Ah, o Pedro está falando que é a primeira vez que ele escuta isso. Peculiar, ele disse. Eu imagino que não necessariamente. Ah, o Rony falou aqui. Será que ele quis dizer que se há amor não precisa haver justiça? Porque, no caso, só precisa de justiça quando há injustiça / desamor? Mas eu discordo se for isso, porque pode existir amor e ainda assim eventuais desentendimentos. Olha como a ideia. No próprio cristianismo, Jesus morreu. Eles falam que Jesus pagou o preço do pecado que eram dos outros seres humanos, dando a ideia que justiça foi feita. Mas Jesus só tomou o lugar que eram dos seres humanos. Então, não necessariamente, né? Mas às vezes que em nome do amor a gente se sacrifica por algo sem que aquela pessoa mereça, sim. E aí eles vão chamar de graça, favor imerecido. A ligação de amor com favor imerecido, também eu não posso dizer que seja sempre, né? Se eu amo alguém ou alguma coisa, não necessariamente é favor imerecido. Não necessariamente é graça no sentido de ser favor imerecido, no sentido de que a pessoa não mereça. Mas pode acontecer. Às vezes, mesmo quando o filho não merece, a mãe continua amando.
mas parece que há uma ligação que precede a isso para que possa continuar amando. Então, todos uma boa semana e a gente vai se falando lá no grupo, tá bom? Bom, obrigado. Abraço a todos. Bom final de semana. A gente vai se falando então. Tudo de bom para vocês e boa semana. Um abraço.